Olá, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje iremos trabalhar a temática da modernização e da industrialização aqui na cidade de São Gonçalo, a partir do início do século XX, onde passamos por transformações profundas no Brasil e no distrito de São Gonçalo, também conhecido como Manchester Fluminense, devido à potência industrial que foi durante décadas no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, agora vamos falar do início da industrialização gonçalense e de suas principais características. Industrialização em São Gonçalo, décadas de 1930 e 1940. Características introdutórias. Muitos especialistas classificam o processo de industrialização de São Gonçalo como espontâneo, por ser sobretudo o resultado de esforços do setor privado, enquanto os estímulos do setor público se limitavam às isenções fiscais. A atividade industrial em São Gonçalo era marcada pela diversidade, dinamismo e alta complexidade que as indústrias demandavam. Além disso, a precarização da infraestrutura fornecida pelo poder público não acompanhava as necessidades do desenvolvimento industrial. Foi uma outra característica muito marcante nesse processo no município. Por que São Gonçalo em relação a Niterói? O primeiro ponto é a questão do território. São Gonçalo, por ser um município maior do que Niterói, tinha muito mais espaço para a instalação das indústrias, né? O que fez do município uma espécie de caminho natural para a expansão industrial da cidade do Rio de Janeiro, em relação também à cidade do Rio de Janeiro. Além disso, São Gonçalo contava com uma grande disponibilidade de áreas planas e tinha o preço do terreno, em média, mais barato do que os disponíveis em Niterói. A abundância de matérias-primas também é um outro fator muito importante nesse processo, né, de escolha do local de instalação das fábricas. E, finalmente, a disponibilidade de mão de obra. Agora iremos falar um pouco sobre a industrialização, né, desse processo, um pouco mais do processo. O Parque Industrial Gonçalense, pela sua dimensão, diversificação e produtividade, acabava fomentando o sentimento ufanista e levou o município a ser chamado de Manchester Fluminense, em referência aí à cidade industrial britânica. As indústrias de São Gonçalo protagonizavam um crescimento quantitativo desde as primeiras décadas do século XX. Contudo, até a década de 1930, a economia era essencialmente agrícola. E nessa década, né, nesse momento que começa aí a industrialização mais marcante no município, é marcada também pela crise do setor agrícola da região, sobretudo em relação à produção de cítricos, né? A principal região que concentrava as indústrias era a região de Neves, que é o distrito industrial do município, né? E para a gente entender um pouco melhor também esse processo, é muito importante citar duas leis, uma estadual e outra federal. A lei estadual data de 11 de novembro de 1925, é a lei de número 1991, que concedia benefícios fiscais às duas primeiras empresas que se instalassem no estado do Rio de Janeiro no prazo de 4 anos. São Gonçalo acaba se beneficiando dessa lei. Com isso, em 1926, se instala no município a Companhia Brasileira de Usinas e Metalúrgicas, que demandava uma alta complexidade produtiva. E a Lei Federal de março de 1928, o Decreto 12.021, no qual o governo fazia concessões e dava auxílio pecuniário às 3 primeiras fábricas que se instalassem no país usando um processo hidroelétrico. E por intermédio dessa lei é fundada em 1933 a Eletroquímica Fluminense. Uma outra característica que deixa claro para a gente, né, a importância de São Gonçalo no que diz respeito à questão industrial é a questão fiscal, né, da coleta de impostos. Quanto o Estado do Rio conseguia arrecadar com o município. No ano de 1939, a renda obtida pelas coletarias localizadas no município de São Gonçalo já era a maior do país.
Outro aspecto que reflete tais características é o aumento do número de estabelecimentos industriais entre a década de 1930 a 1950. Conforme o Censo Industrial do Estado do Rio de Janeiro, em 1940 havia 83 estabelecimentos industriais em atividade no município. Já em 1950, esse número salta para 117. Parece muito, né? Mas é bastante coisa. E como exemplo aí da importância de São Gonçalo e de respeito à questão industrial, eu cito duas indústrias, uma no setor de construção e outra no setor de metalurgia, ambas demandando uma alta complexidade produtiva. No setor de construção, coloco aí a Companhia Nacional de Cimento Portland, que viria a se tornar a maior fornecedora de cimento para o governo federal, para ver a importância dessa indústria. No ramo da metalurgia, a Companhia Brasileira de Usinas e Metalúrgicas. Muito importante também, né? São Gonçalo chega no início da década de 1940, momento ali do cinquentenário de sua emancipação política, que também anda ao mesmo passo que a industrialização de São Gonçalo. Então, a consolidação da emancipação política está também muito ligada a essa questão da indústria, né? Como um dos municípios mais relevantes do antigo estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista da atividade industrial, possuindo o segundo maior produto industrial do estado. Já no ranking do emprego industrial, São Gonçalo também ocupava as primeiras colocações. Ao final da década de 1930, São Gonçalo contava com 95 estabelecimentos industriais, isso do censo econômico do IBGE, 95 no total. Em funcionamento acabava sendo menos. E, por fim, né, o crescimento populacional reflete essa prosperidade que marcava São Gonçalo no que diz respeito à questão industrial. De acordo ainda com os dados do IBGE, a população de São Gonçalo, na década de 1940, aumentou em 37.748 habitantes, com um incremento anual em torno de 3,7%, considerada à época um dos mais importantes do estado do Rio sob o ponto de vista industrial. Também informações do IBGE. Bom, essas foram as informações que a gente escolheu para passar para vocês em relação à industrialização em São Gonçalo na década de 1930 e 1940. Vocês devem estar se perguntando onde foram parar todas essas indústrias e por que São Gonçalo ainda não continua sendo o polo industrial que um dia já foi. A partir da década de 50, São Gonçalo sofreu o início de um esvaziamento industrial, mesmo com sua diversidade industrial, passando por setores de produtos minerais e metalurgia, setores alimentícios e de bebidas, produtos químicos e farmacêuticos, e produtos como borracha, fumo, couro e peles. Ainda assim, São Gonçalo foi atingido por aspectos sociais, econômicos e políticos que provocaram boa parte do desmonte industrial que havia sido alcançado. Alguns pontos desses já foram citados, como a falta de infraestrutura, onde áreas industriais já estavam saturadas e não suportavam novas indústrias, de grande porte principalmente. Outro aspecto foi a diminuição do apoio federal, principalmente a partir da transferência da capital federal para a região centro-oeste, onde levaram a maioria dos investimentos. A concorrência também dos outros municípios, e principalmente de São Paulo, também teve um grande papel na diminuição da industrialização de São Gonçalo. E uma grande consequência de todos esses fatores foi a diminuição do investimento privado nas indústrias e na mão de obra. Como nós falamos anteriormente, era o maior formato de investimento que São Gonçalo detinha. Com isso, podemos perceber que São Gonçalo guarda em sua história um aspecto muito complexo sobre sua modernização, sua industrialização e a estrutura desse município tão importante para o Rio de Janeiro. E se vocês perceberem, a história se faz presente no dia a dia. Se vocês andarem por São Gonçalo, vocês verão chaminés antigas, fábricas abandonadas. Tudo isso faz parte da história industrial de São Gonçalo, também como indústrias que até hoje estão de pé,
como a Coqueiral, que fabrica enlatados em conserva já há 80 anos no município, e a empresa que fabrica o refrigerante Mineirinho, que já está no Rio de Janeiro há mais de 50 anos. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima.